Há uma falsa ideia que é propagada no movimento espírita, e hoje com as redes sociais eu estou notando isso numa crescente, que é associar a proposta consoladora do espiritismo com as tais cartas consoladoras ou supostas cartas psicografadas. Notem bem, o espiritismo, ele não é o consolador porque os médiuns distribuem cartas consoladoras ou supostas cartas consoladoras. O espiritismo não se resume ao fenômeno mediúnico. Qualquer um que tenha um estudo básico do espiritismo, das obras de Kardec, sabe disso, que o espiritismo ultrapassa a questão do fenômeno mediúnico. É toda uma ciência, é toda uma filosofia de consequências morais, enfim. Então, o espiritismo não é o consolador, porque médiuns se dispõem a distribuir cartas consoladoras, chamadas cartas psicografadas ou supostas cartas psicografadas. Como diria Kardec, o espiritismo ele é o consolador porque ele muda completamente o curso das ideias, apresentando o mundo espiritual não mais como uma hipótese, mas sim como fato. Kardec vai dizer isso, por exemplo, na Revista Espírita de 1864, se não me falha a memória, em novembro. Aqui mesmo na obra O Céu e o Inferno, Kardec fala: a doutrina espírita muda completamente a maneira de ver-se o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade, parecido com o que Kardec escreveu lá na Revista Espírita. A situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas com o resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade viva, aqui na obra O Céu e Inferno e o Inferno. Então, note você que pode acontecer de você ser espírita a vida inteira e nunca receber uma carta psicografada de um ente querido. Mas você tem a certeza, a convicção dessa realidade do mundo espiritual, porque isso lhe foi apresentado não como uma mera hipótese, mas como um fato que é fruto da observação. Então, tomem cuidado, porque existe sim esse trabalho de mensagens psicografadas, como por exemplo Chico Xavier ele fazia, mas há também muita fraude e você tem que tomar cuidado. Mas ainda que a carta seja verdadeira, a ideia da consolação, é como eu já falei, é que a doutrina ela vai mudar o curso das suas ideias. A carta psicografada pode ser um mecanismo, até para provar essa realidade do mundo espiritual para você, mas tome cuidado para que não seja uma mera anestesia, uma aspirina, e logo depois você vai querer outra carta. Então, se você não compreende a doutrina, se você não compreende essa realidade do mundo espiritual, uma carta psicografada vai ser um anestésico, que naquele momento vai, digamos, anestesiar ali a sua dor, mas depois a dor volta e você vai querer outra carta psicografada. A doutrina é o consolador prometido, e de fato ela consola, não é por meio de cartas. As cartas podem ser até um recurso, e também não é garantia que você vai receber uma carta psicografada. A doutrina ela muda o curso das suas ideias, e, portanto, a sua forma de encarar a situação é completamente outra. Então, você consegue enfrentar a situação de um modo completamente distinto. E quando você é espírita encontrar por aí uma fraude, uma situação em que você verifique que de fato há ali uma fraude, você tem o dever de combater isso. Herculano Pires, na obra Curso Dinâmico de Espiritismo, ele fala sobre isso. Basicamente, ele vai dizer que se você vê o mal e não combate o mal, você está sendo cúmplice com esse mal.
E não é caridade, de acordo com Herculano Pires, ver o mal e se calar. Pelo contrário, se você vê o mal e se cala, achando que isso é caridade, você está agindo, na verdade, contrário à caridade. Porque pessoas estão sendo enganadas e você sabe que elas estão sendo enganadas e você nada faz. Aqui na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, nós temos que reprimir o mal é um dever. Reprimir o mal é um dever. Não é só um direito seu, não. Olha o que os espíritos estão falando. Eles estão dizendo que reprimir o mal é um dever mais do que um direito. E não é proibido, aí tem um outro texto, que é também no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, que nos diz que não é proibido ver o mal quando o mal exista. Aqui no livro dos médiuns, aqui no livro dos médiuns, nós temos o seguinte texto, aqui na segunda parte, no capítulo 28, no item 317, todo médium que fosse apanhado em manobras fraudulentas, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever, olha que interessante, rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. É um dever quando você vê uma questão de um médium praticando uma fraude, um embuste, é um dever, não é apenas um direito, não. Porque você tem que resguardar a credibilidade, a moralidade da doutrina. E um médium fraudulento, ele está, às vezes até de modo indireto, mesmo que ele não use a terminologia da doutrina, isso acontece muito por aí, mas as pessoas associam ele à doutrina. E se houver essa associação, esse é o dever fazer esse combate. E aqui, olha que interessante, aí tem aquela questão do ataque a quem denuncia. O ataque a quem denuncia. Eu tenho um colega, por exemplo, que tem um trabalho espetacular, que é o Arthur Azevedo. Então, ele tem esse trabalho de pesquisa, de combate às fraudes, e ele é muito atacado por conta disso. Mas aqui no Livro dos Médiuns, no item 313, no mesmo capítulo já mencionado, ele diz o seguinte: o nosso consolo é que os mercadores expulsos por Jesus do templo de Jerusalém também não deviam vê-lo com bons olhos. Olha que interessante. Os mercadores expulsos por Jesus do templo de Jerusalém também não deviam vê-lo com bons olhos. Então, até você tem o trabalho do Arthur e de outros pesquisadores também que denunciam. É claro que aquele que está usando da fraude, do embuste, ou que quer ser enganado, porque tem aquele que quer ser enganado também, tem essa situação, é claro que eles não vão ver o Arthur e outros pesquisadores, aqueles que denunciam, com bons olhos, porque ou estão lucrando com isso, ou estão tirando algum tipo de proveito, ou são pessoas realmente que estão sendo enganadas e querem ser enganadas e não gostam quando você mostra a realidade para elas. Elas ficam chateadas quando você mostra para elas a realidade. Porque tem aquele que é interesseiro mesmo, que é o médium, que está cometendo a sua picaretagem, mas tem aqueles que estão sendo enganados porque também querem ser enganados. Eles assumem essa realidade, eles querem ser enganados e ficam chateados quando você mostra isso para eles. Pois bem, eu encerro por aqui esse vídeo e chamo vocês para essa realidade. O Espiritismo não é o consolador por causa das cartas psicografadas, por causa das tais cartas consoladoras, mas porque ele muda completamente o curso das ideias daquele que estuda essa doutrina. O mundo espiritual me foi apresentado não como uma hipótese, mas como um fato, como uma realidade.